E se eu te dissesse que a maior prisão em que você já viveu não tem grades, não tem paredes, e você mesmo construiu ela tijolo por tijolo, pensamento por pensamento? Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo e descobriu algo que os poderosos preferem que você nunca saiba. A sua mente, quando mal treinada, trabalha contra você todos os dias. Mas existe uma forma de mudar isso, e é exatamente isso que vamos revelar aqui hoje. Desde os ensinamentos bíblicos que falam que como um homem pensa em seu coração, assim ele é, até as estratégias ocultas que milionários usam para programar a mente para a prosperidade, este vídeo vai abrir uma porta que, uma vez aberta, você nunca mais vai querer fechar. Grandes nomes como Warren Buffett, Jim Rohn e Tony Robbins falam sobre isso com palavras diferentes, mas a mensagem é sempre a mesma: quem controla a mente, controla o destino. A questão é que ninguém te ensinou como fazer isso de verdade. A escola não ensinou. A família, na maioria das vezes, também não. E foi exatamente essa lacuna que manteve tantas pessoas presas numa vida mediana, enquanto outras, com os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, encontraram o segredo e transformaram tudo. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e deixa o gostei neste vídeo, porque o que está por vir pode literalmente mudar a direção da sua vida. Não estou exagerando. Estou te convidando para uma das conversas mais importantes que você já vai ter. Porque a riqueza, a realização e a vida dos seus sonhos não começam na conta bancária. Elas começam num lugar muito mais poderoso, dentro da sua própria cabeça. E hoje você vai aprender a fazer a sua mente te obedecer. Fica até o final, porque a revelação que reservamos para os últimos minutos deste vídeo é a que mais transforma, a que mais surpreende, e provavelmente a que você menos esperava ouvir. A mente que ninguém te entregou pronta, como seu cérebro foi programado sem a sua permissão. Existe uma pergunta que pouquíssimas pessoas se fazem ao longo da vida, e essa falta de questionamento é exatamente o que mantém a maioria presa numa realidade muito menor do que aquela que poderia estar vivendo. A pergunta é simples, mas poderosa. Quem instalou os pensamentos que você tem sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre o que você merece ou não merece na vida? Se você parar agora e pensar com honestidade, vai perceber que a resposta não é você. A maioria dos nossos pensamentos mais profundos, aqueles que guiam nossas decisões sem que a gente perceba, foram colocados ali por outras pessoas, em momentos em que ainda éramos muito jovens para questionar qualquer coisa. Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida estudando a mente dos homens mais bem-sucedidos da história, e uma das descobertas que mais o perturbou foi justamente essa. A maioria das pessoas fracassa não por falta de inteligência, não por falta de oportunidade, mas por excesso de programação negativa que elas nem sabem que carregam. Pense na seguinte imagem. Imagine um computador novinho, cheio de capacidade, processador poderoso, memória enorme. Mas alguém, antes de você recebê-lo, instalou uma série de vírus silenciosos. Você liga a máquina, ela funciona, mas está sempre mais lenta do que deveria. Você tenta rodar programas novos e eles travam. Você salva arquivos importantes e eles somem. O problema não está na capacidade do computador. O problema está no que foi instalado sem você saber. É exatamente assim que funciona a mente humana. A neurociência moderna confirma algo que Hill já intuía na primeira metade do século XX. Aproximadamente 95% das nossas decisões diárias são tomadas pelo subconsciente, não pela parte racional e consciente da mente. Isso é quase tudo. Significa que a maior parte da sua vida, as escolhas que você faz, as reações que você tem, os limites que você aceita, estão sendo dirigidos por um sistema que foi programado décadas atrás, na infância, quando você não tinha nenhum filtro crítico para avaliar o que estava sendo gravado ali dentro. Quando uma criança ouve repetidamente que dinheiro é coisa de gente corrupta, que rico é explorador, que querer mais é ambição demais e orgulho, que a vida é difícil e tem que se conformar, essas frases não entram só pelo ouvido. Elas entram pela mente aberta e receptiva de um ser em formação e vão direto para o subconsciente, onde se instalam como verdades absolutas. Anos depois, essa criança cresce, começa a trabalhar, tenta prosperar, mas toda vez que uma oportunidade real aparece na frente, algo por dentro hesita. Um desconforto inexplicável. Uma voz que diz: isso não é para mim, vai dar errado, quem sou eu para querer isso? E a pessoa nem sabe de onde vem essa voz. Ela acha que é intuição. Acha que é realismo. Mas na verdade é programação. É o vírus rodando em segundo plano.
O filósofo e escritor americano Jim Rohn disse algo que ficou famoso entre os estudiosos do desenvolvimento humano: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Mas eu quero ir além disso e dizer algo que Hill também ensinava com muita clareza. Você também é a média de tudo que ouviu repetidamente nos seus primeiros anos de vida. Não importa quem disse. Não importa se foi com boa intenção. Se entrou com emoção e repetição, o subconsciente gravou como verdade. E o subconsciente não questiona. Ele apenas executa. Pais que cresceram na escassez passaram para os filhos, muitas vezes sem querer, uma mentalidade de escassez. Avós que sobreviveram a épocas de guerra e crise passaram para os netos um senso de que o mundo é perigoso e que é melhor não arriscar. Professores bem-intencionados que nunca prosperaram financeiramente passaram para os alunos a ideia de que estudar muito é o suficiente, quando na verdade estudar é apenas o começo. E ninguém estava com má vontade. Ninguém queria te prejudicar. Mas a programação aconteceu assim mesmo. A Bíblia, em Provérbios 23:7, diz uma coisa que parece simples mas é de uma profundidade enorme. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não como ele fala. Não como ele aparenta. Como ele pensa, lá dentro, naquele nível mais profundo onde moram as crenças que ele nem sempre consegue articular em palavras. Hill leu esse versículo e viu ali a chave de tudo. Se o que você pensa no coração determina quem você é e o que você atrai para a sua vida, então a batalha mais importante da sua existência não é externa. Não é contra o mercado, contra a economia, contra os outros. É interna. É contra as crenças que foram plantadas sem o seu consentimento e que continuam crescendo como ervas daninhas no jardim da sua mente. Agora pense, você conhece alguém que parece ter tudo para vencer e nunca vence? Pessoas talentosas, inteligentes, esforçadas, que chegam quase lá e algo sempre dá errado na última hora. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se autossabotagem. E a autossabotagem não é frescura, não é azar, não é falta de esforço. É o subconsciente cumprindo a programação que recebeu. Quando a mente inconsciente acredita que você não merece, ela vai trabalhar dia e noite para garantir que você não receba. Ela vai fazer você perder o prazo importante. Vai te fazer brigar com a pessoa certa na hora errada. Vai criar desconforto toda vez que você se aproximar de um nível de sucesso que ultrapassa o que foi definido internamente como o teto do que você pode ter. O psicólogo americano Gay Hendricks chamou isso de zona de genialidade e zona de conforto superior, e descreveu como as pessoas tendem a se autodestruir sempre que se aproximam de um patamar de prosperidade que excede o que acreditam merecer. Hill chamava de o inimigo interno. São nomes diferentes para a mesma realidade devastadora. Mas aqui está a boa notícia, e ela é muito boa: programação pode ser reprogramada. Um vírus pode ser removido. Um jardim cheio de ervas daninhas pode ser limpo e replantado com sementes melhores. O cérebro humano tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que é exatamente a habilidade de criar novos caminhos neurais, novas conexões, novas formas de pensar e reagir. Isso significa que não importa quantos anos você carregou essa programação limitante. Não importa se você tem 20 anos ou 60. A mente pode ser retreinada. Hill passou a vida ensinando como fazer isso. E o primeiro passo, o mais importante de todos, é justamente este que você está dando agora: tomar consciência. Você não pode remover um vírus que não sabe que existe. Você não pode limpar um jardim que nunca examinou. A consciência é a luz que precede toda transformação. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo, e esse conselho tem mais de 2000 anos, mas nunca foi tão urgente quanto agora. Pergunte-se hoje, com honestidade e sem julgamento: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? O que eu acredito sobre meu próprio valor? Quando penso em ter muito sucesso, o que sinto? Alívio e entusiasmo, ou uma pontada de medo e culpa? As respostas que surgirem vão revelar muito sobre o sistema que está rodando em segundo plano na sua mente. E identificar esse sistema é o começo da sua libertação. Porque a mente que ninguém te entregou pronta pode ser reconstruída. E você, a partir de hoje, pode ser o programador dela. O poder do desejo ardente, o combustível que separa os que chegam lá dos que ficam só sonhando. Você já reparou que existem 2 tipos de pessoas no mundo? As que falam sobre o que querem fazer um dia, e as que estão fazendo. As que têm sonhos bonitos e genéricos, e as que têm metas concretas e uma chama interna que não deixa elas pararem.
A diferença entre esses dois grupos não é talento. Não é sorte. Não é dinheiro na família nem diploma de universidade famosa. A diferença é uma coisa só, e Napoleon Hill a identificou com precisão cirúrgica já no primeiro capítulo do seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece. A diferença é o desejo ardente. Não um desejo qualquer. Não aquele querer vago que a maioria das pessoas confunde com ambição. Hill falava de algo muito mais profundo, mais intenso, mais íntimo. Ele descrevia o desejo ardente como uma obsessão controlada, um fogo que queima por dentro mesmo quando tudo ao redor está frio, quando o dinheiro acabou, quando os amigos duvidaram, quando os resultados ainda não apareceram. É esse fogo que faz um homem ou uma mulher continuar quando qualquer pessoa sensata já teria desistido. E é exatamente a ausência desse fogo que explica por que tanta gente inteligente, esforçada e cheia de potencial chega ao fim da vida olhando para trás e pensando: eu poderia ter ido muito mais longe. Deixa eu te dar uma analogia que vai ficar na sua memória. Imagine dois foguetes sendo lançados ao espaço. Ambos têm a mesma estrutura, o mesmo combustível, o mesmo tamanho. A única diferença é a temperatura na câmara de ignição. O primeiro foguete tem uma ignição fraca, morna, insuficiente. Ele sai do chão, sobe alguns metros, mas não tem força suficiente para romper a atmosfera. Cai de volta. O segundo foguete tem uma ignição com temperatura máxima, intensa, poderosa. Ele corta o ar, rompe a resistência atmosférica e segue em frente para além de qualquer limite visível. Os dois tinham o mesmo potencial. O que fez a diferença foi a intensidade do fogo na partida. É exatamente assim que funciona o desejo na vida humana. A maioria das pessoas quer prosperar com uma ignição morna. Elas querem, mas não tanto assim. Elas sonham, mas com um pé no chão da dúvida. E o desejo morno nunca tem força suficiente para romper a resistência que o mundo inevitavelmente coloca na frente de quem quer crescer. Hill aprendeu isso ouvindo Andrew Carnegie, o homem que saiu da Escócia ainda criança, pobre, sem falar inglês direito, e se tornou o homem mais rico do mundo no começo do século XX. Carnegie disse a Hill que o segredo não estava em trabalhar mais que os outros. Estava em querer mais que os outros. Não de forma egocêntrica, mas de forma profunda, visceral, comprometida. Carnegie acordava todos os dias com uma visão tão clara e um desejo tão intenso que o trabalho árduo não parecia sacrifício, parecia propósito. E propósito com fogo por baixo é a combinação mais poderosa que existe no ser humano. Mas aqui preciso fazer uma distinção importante, porque muita gente confunde desejo ardente com sonho vago, e esse erro custa caro. Um sonho vago é assim: quero ser rico, quero ser feliz, quero ter sucesso, quero viajar o mundo. Bonito. Ineficaz. O sonho vago não tem endereço, não tem prazo, não tem cheiro, não tem textura. Ele existe como uma neblina agradável na mente, mas não movimenta nada de concreto. O desejo ardente é diferente. Ele tem especificidade. Hill ensinava que para o desejo se tornar verdadeiramente poderoso, ele precisa de 4 elementos: clareza absoluta sobre o que você quer, um valor ou objetivo concreto e mensurável, um prazo definido, e um plano de ação que você está disposto a colocar em prática todos os dias, mesmo nos dias em que não tem vontade. A Bíblia em Abacuque 2:2 diz algo que parece simples mas é extraordinariamente profundo. Escreve a visão e torna-a clara, para que o que a lê possa correr. Repara na palavra correr. Não caminhar. Não avançar devagar. Correr. Porque quando a visão é clara e o desejo é ardente, você não arrasta os pés em direção ao objetivo. Você corre. Você acorda cedo sem precisar de alarme. Você pensa no projeto no banho, no almoço, antes de dormir. Não porque alguém mandou, mas porque a chama interna não deixa você descansar enquanto não avançar. Pense em um dos maiores exemplos modernos disso, Elon Musk. Quando fundou a SpaceX em 2002, as pessoas ao redor dele achavam que era loucura. Foguetes custam fortunas, quebram, explodem. Os 3 primeiros foguetes da SpaceX falharam. 3 seguidos. Musk tinha investido quase todo o dinheiro que tinha e estava praticamente à beira da falência. A maioria das pessoas teria parado no primeiro fracasso. Talvez no segundo. Mas Musk continuou porque o desejo que ele tinha de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária não era um desejo comum. Era uma obsessão. Era um fogo que não dependia de resultado para continuar queimando. No 4º lançamento, o foguete funcionou.
E a NASA assinou um contrato bilionário com a SpaceX logo depois. Não foi sorte. Foi o desejo ardente sustentado até a virada. Jim Rohn, um dos maiores filósofos do desenvolvimento pessoal do século XX, dizia algo que eu quero que você guarde. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. E para mudar de verdade, você precisa querer de verdade. Não querer um pouquinho. Não querer quando é fácil. Querer de verdade, no nível em que a possibilidade de não conseguir é mais dolorosa do que qualquer esforço necessário para conseguir. Isso é o limiar do desejo ardente. É quando não mudar dói mais do que o mudar. E aqui quero te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é necessária. O que você quer na vida dói quando você pensa que pode não ter? Ou você consegue viver bem sem? Porque se a resposta for que você consegue viver bem sem, então o que você tem é preferência, não desejo ardente. Preferência não muda a vida. Desejo ardente transforma destino. Oprah Winfrey nasceu em extrema pobreza no Mississippi, foi criada pela avó porque a mãe não tinha condições, sofreu abusos na infância e foi demitida do seu primeiro emprego na televisão com a justificativa de que ela era emocional demais para o jornalismo. Qualquer pessoa com um desejo fraco teria aceito esse veredicto e seguido em frente para algo mais seguro. Oprah não. O desejo que ela tinha de contar histórias, de conectar pessoas, de fazer a diferença através da comunicação era mais forte do que qualquer rejeição externa. Ela construiu o maior império de mídia fundado por uma mulher na história americana não porque teve sorte, mas porque nada conseguia apagar o fogo que ela carregava por dentro. E como você alimenta esse fogo no dia a dia? Rio ensinava 3 práticas fundamentais. A primeira é a clareza diária. Todo dia, preferencialmente de manhã, você visualiza com detalhes o que quer alcançar, como se já tivesse alcançado. Não de forma superficial. Com emoção, com sensação no corpo, com gratidão antecipada. A segunda é a declaração escrita. Escreva o que você quer, quando quer, o que está disposto a dar em troca e por que isso importa para você. Leia em voz alta com convicção, 2 vezes ao dia. Isso não é misticismo. É a ciência da autossugestão trabalhando em favor do seu subconsciente. A terceira é a proteção do fogo. Você precisa ser cuidadoso com quem tem acesso à sua chama. Pessoas negativas, pessimistas, que minimizam os seus sonhos, são como vento frio no fogo que você está tentando acender. Rio chamava de envenenadores de sonhos, e dizia que um dos maiores erros de quem quer crescer é compartilhar seus planos com pessoas que ainda não têm capacidade de compreender a magnitude do que você está construindo. Proteja o seu fogo. Não de arrogância, mas de sabedoria. Porque o mundo vai tentar apagá-lo de várias formas, e cabe a você mantê-lo vivo até que ele seja grande o suficiente para resistir a qualquer vento. O desejo ardente não é um estado de ânimo que vem e vai. É uma decisão renovada todos os dias. É uma escolha de continuar querendo mesmo quando parece impossível. E quando esse fogo está aceso dentro de você com a intensidade certa, a sua mente para de trabalhar contra você e começa a trabalhar para você. As oportunidades que sempre estiveram ali começam a aparecer. As conexões certas surgem no momento certo. Não porque o universo faz mágica, mas porque uma mente com desejo ardente está sintonizada para enxergar e aproveitar o que uma mente apagada simplesmente não vê. Acenda o fogo. Defina com clareza o que você quer. Escreva. Declare. Proteja. E então observe o que acontece quando a sua mente finalmente recebe permissão para te levar até onde você sempre soube que poderia chegar. A fé como tecnologia mental. Como os mais ricos do mundo usam a crença antes da evidência. Existe uma palavra que divide opiniões, que incomoda céticos e reconforta crentes, que aparece nos sermões de domingo e também nas estratégias dos homens de negócios mais poderosos do planeta. Essa palavra é fé. E hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você entende esse conceito, porque a fé que vamos falar aqui não é exclusividade de nenhuma religião, não exige que você acredite em nada específico, e não tem nada de ingênuo ou irracional. Pelo contrário. A fé, quando você entende como ela funciona na mente humana, é a tecnologia mais poderosa que existe para transformar realidade. E os homens e mulheres mais ricos e realizados da história a utilizaram de forma consciente e sistemática, muitas vezes sem nem usar esse nome. Napoleão Hill foi um dos primeiros pensadores do desenvolvimento humano a descrever a fé de forma completamente destituída de dogma e totalmente voltada para a psicologia prática. No seu trabalho, ele definiu a fé como um estado mental que pode ser criado, cultivado e direcionado,
e que quando combinado com o desejo ardente que falamos antes, se torna uma força capaz de mover montanhas, não no sentido metafórico vago, mas no sentido literal e concreto de remodelar circunstâncias externas a partir de uma mudança interna. Para entender por que isso funciona, você precisa compreender uma coisa fascinante sobre o seu subconsciente. Ele não distingue o que é real do que é vividamente imaginado. Você já acordou de um pesadelo com o coração acelerado, suando, com o corpo todo reagindo como se o perigo fosse real? O perigo não era real. Era uma criação da sua mente durante o sono. Mas o seu corpo não sabia disso. Ele reagiu à informação que o subconsciente processou como verdadeira. Agora imagine usar esse mesmo mecanismo a seu favor. Imagine treinar a sua mente para processar a sua prosperidade futura, o seu sucesso ainda não materializado, como se já fosse real. Não como uma mentira que você conta para si mesmo, mas como uma instrução clara que você dá ao sistema mais poderoso que você possui. Isso é o que a fé como tecnologia mental faz. Ela instrui o subconsciente a agir como se o resultado já estivesse garantido, e o subconsciente, obediente e literal como sempre, começa a organizar o seu comportamento, a sua percepção e as suas decisões de acordo com essa nova instrução. Hill chamava esse processo de autossugestão com fé, e dizia que sem a emoção da fé presente no momento da autossugestão, as palavras que você repetem são apenas sons vazios. É a combinação da palavra com a emoção genuína da crença que faz a instrução penetrar nas camadas mais profundas da mente e começar a produzir efeito. Pense agora num exemplo que todo atleta de alto nível conhece. O corredor queniano Eliud Kipchoge, considerado o maior maratonista de todos os tempos, disse numa entrevista algo que ficou famoso no mundo do esporte: nenhum humano é limitado. Antes de correr a maratona em menos de 2 horas pela primeira vez na história, algo que especialistas diziam ser fisiologicamente impossível, Kipchoge já vivia mentalmente como se aquele feito fosse inevitável. Ele não treinava esperando ver se conseguia. Ele treinava porque para ele já estava decidido. A questão não era se, era quando. Essa distinção muda tudo. Quando você age como se fosse incerto, você se prepara para a possibilidade do fracasso. Quando você age como se fosse inevitável, você se prepara apenas para a execução. E a qualidade da preparação muda radicalmente dependendo do estado mental em que você está. Warren Buffett, o maior investidor da história, disse em diversas entrevistas que nunca duvidou que ficaria extraordinariamente rico. Não porque tinha evidências disso quando jovem. Não porque alguém lhe disse que seria assim. Mas porque a crença de que ele seria bem-sucedido era tão profunda e tão constante que guiava cada decisão que ele tomava. Ele lia, estudava, escolhia investimentos e construía relacionamentos como alguém que já sabe para onde está indo e só está percorrendo o caminho. Isso não é arrogância. É fé aplicada como estratégia de vida. E Jesus, o maior mestre espiritual que já existiu, disse em Marcos 11:24 uma frase que quando você entende de verdade, muda tudo. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e assim será. Repara na sequência. Não crede que vais receber. Crede que já recebestes. O verbo está no passado. A fé que ele descreve não é uma esperança futura e incerta. É uma certeza presente sobre algo que ainda não se manifestou no plano físico. Isso é exatamente o que a neurociência chama de memória do futuro, um estado em que o cérebro processa um evento futuro desejado com a mesma intensidade emocional com que processaria uma memória real do passado. E quando isso acontece, o cérebro começa a criar o mesmo tipo de trilhas neurais que criaria se o evento já tivesse ocorrido. Traduzindo para o dia a dia, você começa a enxergar oportunidades que antes eram invisíveis para você. Começa a tomar decisões que antes pareciam arriscadas mas agora parecem óbvias. Começa a agir com uma calma e uma confiança que inspira outras pessoas a confiar em você também, o que por sua vez abre portas que nunca se abriam antes. Não é magia. É neurologia. É a ciência do comportamento humano funcionando exatamente como foi projetada para funcionar quando você a dirige com intenção. Henry Ford é outro exemplo que merece atenção. Quando anunciou que iria criar o motor V8, a engine de 8 cilindros num único bloco, todos os engenheiros da sua equipe disseram que era impossível. A física não permitia. A metalurgia da época não suportava. Ford olhou para eles e disse, segundo relatos históricos, que o motor seria construído. Ponto. Meses depois, sem progresso, os engenheiros voltaram com os mesmos argumentos. Ford disse, continuem.
Um ano depois, quase sem acreditar, um dos engenheiros entrou na sala com um protótipo funcionando. Ford não sabia de antemão como seria feito, mas sabia, com uma certeza inabalável, que seria feito. Essa certeza era o que mantinha o projeto vivo quando todos os argumentos racionais apontavam para o fracasso. É importante fazer uma distinção aqui, porque este é o ponto onde muita gente escorrega e confunde fé com passividade. Fé verdadeira não significa cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam. Hill era explícito sobre isso. Ele dizia que a fé sem ação é como um motor sem combustível. Tem toda a estrutura, mas não vai a lugar nenhum. A fé que funciona como tecnologia mental é aquela que te move, que te faz levantar cedo porque você sabe para onde está indo, que te faz estudar, planejar, executar, corrigir e tentar de novo porque a crença no destino final é tão sólida que o esforço necessário para chegar lá parece completamente justificado. A fé que Hill ensinava é ativa. É uma crença que se expressa em comportamento. É o estado interno que determina as ações externas. E as ações externas, repetidas com consistência, criam os resultados que eventualmente confirmam a fé que existia antes deles. Mas como você desenvolve esse tipo de fé quando ainda não tem resultados para se apoiar? Essa é a pergunta que todo mundo faz, e é uma pergunta justa. Hill dava uma resposta prática e direta. Você constrói fé exatamente como constrói um músculo. Com exercício repetido, com pequenas provas acumuladas e com o hábito consciente de direcionar a mente para o que você quer em vez de para o que você teme. O primeiro passo é identificar e confrontar as crenças que contradizem o que você quer construir. Se você quer abundância financeira mas acredita no fundo que dinheiro é sujo ou que rico não vai para o céu, essa crença está travando o sinal antes de sair. Você precisa substituí-la por uma crença que suporte o que você quer. Não fingindo, mas deliberadamente escolhendo uma perspectiva diferente e repetindo ela com emoção até que o subconsciente a aceite como sua nova verdade. O segundo passo é criar o que Hill chamava de afirmações carregadas de emoção, declarações em primeira pessoa, no tempo presente, que descrevem quem você está se tornando e o que você está realizando como se já fosse verdade. Não como mentira. Como instrução ao subconsciente. O terceiro passo, e talvez o mais importante de todos, é agir a partir dessa fé antes de ter prova. Porque a prova vem depois da ação fundamentada na fé, nunca antes. As pessoas que esperam a evidência para acreditar nunca constroem nada extraordinário. As que acreditam antes da evidência e então agem com base nessa crença são as que criam as evidências que outros depois admiram. O mundo chama isso de visão. Hill chamava de fé aplicada. A ciência chama de profecia autorrealizável. A Bíblia chama de fé. São todos nomes diferentes para o mesmo fenômeno extraordinário que está disponível para qualquer pessoa que decida utilizá-lo. E você pode começar agora. Não quando tiver mais dinheiro. Não quando as circunstâncias melhorarem. Agora. Porque a fé não depende das circunstâncias externas para existir. Ela existe primeiro dentro de você, e depois transforma tudo ao redor. O inimigo silencioso dentro de você, como o medo, a procrastinação e a dúvida drenam sua riqueza todos os dias. Se eu te perguntasse agora quem é o maior inimigo da sua prosperidade, o que você responderia? A crise econômica? A falta de oportunidades? A família que não te apoiou? O mercado difícil? A concorrência desleal? Essas são respostas honestas, e eu entendo cada uma delas. Mas Napoleão Hill, depois de estudar por décadas os padrões que separam quem próspera de quem fica estagnado, chegou a uma conclusão que incomoda porque é precisa demais para ser ignorada. O maior inimigo de qualquer pessoa não mora lá fora. Mora dentro. E ele opera em silêncio, de forma tão sutil e tão constante que a maioria das pessoas nunca o identifica como inimigo. Confunde com prudência. Confunde com realismo. Confunde com responsabilidade. Esse inimigo tem 3 faces principais, e todas elas trabalham juntas para drenar, dia após dia, a riqueza, a energia e o potencial que você carrega. As 3 faces são o medo, a procrastinação e a dúvida. E hoje vamos olhar para cada uma delas com uma honestidade que pode ser desconfortável, mas que é absolutamente necessária para quem quer de verdade mudar de patamar. Vamos começar pelo medo, porque ele é a raiz de quase tudo que paralisa. Hill identificou 6 medos básicos que, segundo ele, afligem a humanidade de forma universal.
O medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Mas de todos eles, Hill dizia que o medo da pobreza e o medo da crítica são os mais destrutivos para quem quer prosperar, porque eles atacam exatamente os dois movimentos que a prosperidade exige: arriscar e se expor. O medo da pobreza parece paradoxal à primeira vista. Como o medo de ser pobre impede alguém de ficar rico? A resposta está no comportamento que esse medo produz. Quem tem medo profundo da pobreza raramente assume os riscos calculados que a construção de riqueza exige. Prefere o emprego estável ao negócio próprio mesmo quando o negócio faz mais sentido. Prefere guardar dinheiro embaixo do colchão a investir mesmo quando o investimento é seguro e bem fundamentado. Prefere não tentar e descobrir que não funcionou, porque a dor da perda parece insuportável. Paradoxalmente, essa postura de proteção extrema é exatamente o que mantém a pessoa em escassez. O medo da pobreza cria as condições para a pobreza. Já o medo da crítica é ainda mais silencioso e mais devastador. Quantas ideias você teve e nunca colocou em prática porque ficou se perguntando o que as pessoas iam pensar? Quantos projetos ficaram na gaveta porque você tinha medo de começar e errar na frente dos outros? Quantas oportunidades passaram porque você esperou o momento perfeito, que nunca veio, para evitar qualquer possibilidade de exposição e julgamento? O medo da crítica não impede que você faça as coisas mal feitas. Ele impede que você faça as coisas. E não fazer nada é sempre mais caro do que fazer e corrigir. Dale Carnegie, autor do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, dizia que o medo da crítica é o ladrão de sonhos mais eficiente que existe porque ele trabalha de dentro para fora. Você rouba seu próprio sonho antes que alguém de fora precise fazer isso. A Bíblia em 2 Timóteo 1:7 diz com uma clareza extraordinária: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Repara que o texto não diz que o medo não vai aparecer. Diz que ele não é de origem divina. Que o medo que paralisa, que envergonha, que imobiliza, não é a sua natureza mais profunda. É uma camada adicionada pelas experiências, pelas críticas recebidas, pelas quedas que não foram bem processadas. E o que não é sua natureza mais profunda pode ser mudado. Agora vamos falar da segunda face do inimigo silencioso, que é a procrastinação. E quero começar desmontando um mito que faz muita gente se sentir melhor do que deveria. A procrastinação não é preguiça. Procrastinadores não são pessoas que não querem trabalhar. Na maioria dos casos, são pessoas que trabalham muito, mas em coisas que não importam, justamente para evitar trabalhar na coisa que importa de verdade e que dá mais medo. Tony Robbins define a procrastinação como o assassinato do potencial em câmera lenta. Você não percebe o dano que ela causa em um dia. Mas some 30 anos de decisões adiadas, de projetos pausados, de conversas evitadas, e o resultado é uma vida inteiramente diferente da que poderia ter sido. Pense nessa imagem. Você conhece a história do bambu chinês? Você planta semente, rega todos os dias, adua o solo, e durante 4 anos não vê absolutamente nada crescer. Nada. A semente está lá, o esforço está sendo feito, mas o solo parece estéril. No 5º ano, o bambu chinês cresce 90 centímetros em apenas 6 semanas. Do nada para quase 1 metro em semanas. O que aconteceu? O bambu estava construindo o sistema de raízes mais robusto possível nos 4 anos de invisibilidade. Sem aquela fundação subterrânea, o crescimento explosivo seria impossível. Agora imagine se o jardineiro tivesse desistido no 2º ano porque não via resultado. Ou no 3º. Ou se tivesse dito: vou começar a regar na segunda-feira, quando estiver com mais disposição. A semente teria morrido e o bambu nunca existiria. É assim que a procrastinação mata o potencial. Não com um golpe dramático. Com a ausência de pequenas ações consistentes que nunca chegam a construir a raiz necessária para o crescimento. Jim Rohn tinha uma frase que eu quero que você repita mentalmente agora: você pode pagar o preço da disciplina ou pode pagar o preço do arrependimento. A diferença é que a disciplina pesa gramas. O arrependimento pesa toneladas. A procrastinação te convence de que está te poupando do esforço. Na verdade, está acumulando uma dívida de arrependimento que será cobrada com juros no futuro. E a terceira face do inimigo silencioso é a dúvida. Não a dúvida saudável que te faz questionar planos, revisar estratégias e aprender com os erros.
Estou falando da dúvida crônica sobre si mesmo. Aquela voz que sempre aparece quando você está prestes a avançar e sussurra: mas quem você pensa que é? Você realmente acha que vai conseguir? Já tentou antes e não deu certo. Por que desta vez seria diferente? Essa voz é o inimigo mais íntimo de todos porque usa sua própria linguagem, conhece a sua história, tem acesso a todas as suas memórias de fracasso e sabe exatamente quais palavras te atingem com mais precisão. Hill chamava essa voz de inimigo interno, e dizia que ela é alimentada por cada derrota que não foi ressignificada, por cada crítica que foi absorvida sem filtro, por cada comparação feita com alguém que parece estar mais avançado do que você. O antídoto, segundo Hill, não é eliminar a voz da dúvida, porque isso é impossível e qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo. O antídoto é criar uma voz mais alta. Uma voz construída com evidências concretas das suas capacidades, com memórias de superação que você deliberadamente revisita, com afirmações repetidas com emoção até que o subconsciente as aceite como verdade mais sólida do que a dúvida. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Quando perguntado sobre os fracassos, ele disse que não havia falhado, que havia descoberto 10.000 formas que não funcionavam. Essa ressignificação não é ingenuidade. É uma escolha deliberada de não deixar que a dúvida escreva a narrativa final. Você tem o mesmo direito. Toda vez que a dúvida aparecer, você pode escolher interpretá-la não como evidência de que não vai conseguir, mas como sinal de que está chegando perto de algo que importa de verdade. Porque a dúvida raramente aparece quando você está fazendo algo sem importância. Ela aparece quando o risco é real, quando o sonho é grande, quando a mudança é genuína. E isso significa que você está exatamente no lugar certo. O medo, a procrastinação e a dúvida vão continuar existindo na sua vida porque são parte da experiência humana. A questão não é se eles vão aparecer. A questão é se você vai deixar que eles tomem decisões por você. Porque cada vez que você age apesar do medo, você enfraquece o medo. Cada vez que você começa antes de se sentir pronto, você enfraquece a procrastinação. Cada vez que você avança mesmo com a voz da dúvida ao fundo, você prova para o seu subconsciente que ele pode confiar em você. E quando o seu subconsciente confia em você, ele para de sabotar e começa a apoiar. Essa é a virada. Não é a ausência do inimigo. É a recusa em deixar que ele governe. A técnica dos milionários, os rituais diários de programação mental que ninguém te contou. Até aqui você entendeu como a sua mente foi programada sem sua permissão, descobriu o poder do desejo ardente, aprendeu a usar a fé como tecnologia mental e encarou de frente os inimigos silenciosos que drenam o seu potencial. Agora chegamos ao momento em que a teoria encontra a prática. Por que saber o que está errado sem saber como consertar é frustrante, não transformador? E é exatamente aqui que este tema entra. Vamos falar sobre os rituais concretos, os hábitos diários e as práticas sistemáticas que os homens e mulheres mais ricos e realizados do mundo usam para programar a mente de forma intencional, todos os dias, sem exceção. E antes que você pense que isso é coisa de gente especial, de pessoas com tempo sobrando ou de um clube seleto que você não pode entrar, quero deixar claro desde já. Esses rituais não exigem dinheiro, não exigem formação acadêmica e não exigem que você seja diferente do que você é. Eles exigem apenas decisão e consistência. E isso está ao alcance de qualquer pessoa que assiste a este vídeo agora. Napoleão Hill passou mais de 20 anos na companhia dos homens mais bem-sucedidos da sua época, e uma das observações mais marcantes que ele registrou foi esta: nenhum deles chegou onde chegou por acidente. Todos tinham sistemas. Todos tinham práticas. Todos dedicavam tempo todos os dias para trabalhar a mente com a mesma seriedade com que trabalhavam os negócios. Hill entendia algo que a neurociência moderna confirmou décadas depois. A mente, assim como o corpo, responde ao treinamento. Você não espera ficar em forma sem se exercitar. Da mesma forma, não pode esperar uma mente próspera sem exercitá-la com intenção. O primeiro e talvez mais poderoso ritual é o que Hill chamava de autossugestão com emoção, e que hoje o mundo do alto desempenho chama de afirmações ou declarações de identidade. Mas há uma diferença crítica entre o que Hill ensinava e o que a maioria das pessoas faz quando tenta usar afirmações. A maioria repete frases positivas mecanicamente, sem emoção, sem convicção, como quem lê uma lista de compras. E aí não funciona. O subconsciente é impermeável a palavras frias. O que o penetra, o que realmente cria novas trilhas neurais e substitui crenças antigas, é a combinação de palavra com emoção genuína.
Hill prescrevia que toda afirmação fosse lida ou dita em voz alta, 2 vezes ao dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, sempre com uma intensidade emocional real, sentindo no corpo a realidade do que está sendo declarado. Por que esses horários? Porque ao acordar e antes de dormir são os momentos em que a barreira entre a mente consciente e o subconsciente está mais porosa, mais receptiva. São as janelas de maior influência sobre a programação profunda. Bob Proctor, um dos mais respeitados educadores sobre a mente e a prosperidade do século XX, passou décadas ensinando exatamente isso. Ele mesmo dizia que durante anos leu o mesmo cartão com os seus objetivos e afirmações todos os dias, sem falhar, e que esse ritual simples foi responsável por mudanças que nenhuma estratégia de negócio sozinha poderia ter produzido. O segundo ritual é a visualização guiada com detalhes sensoriais, e este é um dos segredos mais bem guardados dos atletas olímpicos, dos grandes executivos e dos empreendedores de maior sucesso do mundo. A visualização não é simplesmente fechar os olhos e pensar vagamente em algo bom. É uma prática estruturada em que você se coloca mentalmente dentro da cena do seu objetivo realizado, com detalhes tão ricos e tão vívidos que o seu sistema nervoso começa a reagir como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Você sente o ambiente, ouve os sons, sente a textura das coisas, experimenta a emoção de ter chegado lá. Michael Phelps, o nadador mais condecorado da história olímpica, descreveu em entrevistas como seu treinador Bob Bowman o fazia visualizar cada prova com perfeição absoluta antes de nadar. Cada braçada, cada virada, cada segundo debaixo da água era ensaiado primeiro na mente. Em uma das suas provas mais famosas, nos Jogos de Pequim em 2008, os óculos encheram de água e Phelps ficou praticamente cego durante a prova. Mas ele terminou com um recorde mundial. Por quê? Porque já tinha nadado aquela prova dezenas de vezes na mente, inclusive em condições adversas. O seu subconsciente sabia exatamente o que fazer porque já havia experimentado a situação. Isso é visualização como tecnologia de alta performance. E você pode aplicar o mesmo princípio para os seus objetivos financeiros, para o seu negócio, para as suas relações. Reserve de 10 a 15 minutos por dia, preferencialmente de manhã, para sentar em silêncio, respirar fundo e entrar na cena do que você está construindo. Com detalhes. Com emoção. Com gratidão antecipada. O terceiro ritual é o Journalim de Prosperidade, e este foi praticado por algumas das mentes mais brilhantes e prósperas da história. Oprah Winfrey é talvez o exemplo mais famoso. Ela pratica o diário de gratidão há décadas e atribui a ele parte significativa da sua capacidade de manter a mente focada no que há de positivo e promissor mesmo nos períodos mais difíceis. Mas o Journalim de Prosperidade vai além da gratidão. É a prática de escrever, com clareza e emoção, sobre os seus objetivos como se já tivessem sido alcançados, de registrar as percepções e intuições que surgem durante o dia, de documentar as pequenas vitórias que a mente cotidiana tende a ignorar, e de dar instruções diretas ao seu subconsciente sobre quem você está se tornando. Escrever tem um poder diferente de apenas pensar. Quando você escreve algo à mão, está ativando regiões do cérebro ligadas à aprendizagem profunda, à intenção e ao comprometimento. É como assinar um contrato com você mesmo. Hill ensinava que colocar os objetivos no papel era o primeiro passo para torná-los reais, porque o ato de escrever força a clareza que o pensamento vago nunca atinge. O quarto ritual é a leitura diária intencional, e este é o mais subestimado de todos. Warren Buffett afirma que passa cerca de 80% do seu dia lendo. Charlie Munger, seu sócio de décadas, disse que nunca conheceu um sábio que não fosse um leitor voraz. Bill Gates lê cerca de 50 livros por ano. Mas não é leitura por quantidade. É leitura com intenção de incorporar, de questionar, de expandir a moldura mental dentro da qual você vê o mundo. Porque a sua riqueza nunca vai superar os limites da sua moldura mental. E a leitura é a forma mais acessível, mais barata e mais eficiente de expandir essa moldura. Hill recomendava que toda pessoa que quisesse prosperar dedicasse ao menos 30 minutos por dia para a leitura de conteúdo que expandisse a mente e cultivasse a mentalidade de crescimento. Salmos 1:2 e 3 descrevem o homem bem-sucedido como aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e diz que esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folha não murcha. A meditação aqui, no sentido antigo do texto, é exatamente esse mergulho diário e intencional em conhecimento que renova a mente e fortalece as raízes. O quinto ritual é o silêncio intencional,
e este é o mais contraintuitivo no mundo de notificações constantes, de estímulos ininterruptos e de agendas lotadas. Hill dedicou um capítulo inteiro do seu trabalho ao que ele chamava de conselho do seu eu interior, a prática de sentar em silêncio e receptividade, sem distrações, por pelo menos 30 minutos por dia, com o único propósito de ouvir o que emerge de dentro. Isso pode parecer improdutivo para quem está acostumado a medir valor pelo movimento constante. Mas os dados sobre meditação e silêncio intencional são impressionantes. Pesquisas da Universidade Harvard mostram que a prática regular de silêncio meditativo aumenta a densidade de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão e pelo autocontrole. Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo, Abridgewater Associates, pratica meditação transcendental há mais de 40 anos e afirma que é o hábito mais transformador que já adotou na vida. Ele diz que o silêncio diário não é uma pausa no trabalho. É onde o trabalho mais importante acontece. O sexto e último ritual que vamos abordar aqui é o que Hill chamava de grupo de mentes mestras, e que hoje reconhecemos como networking de alta intenção. Hill descobriu que praticamente todos os grandes realizadores que estudou tinham ao redor de si um grupo seleto de pessoas com quem se reuniam regularmente para trocar ideias, desafiar perspectivas e se responsabilizar mutuamente pelos objetivos. Não um grupo qualquer. Um grupo formado com critério, com pessoas cujos valores e aspirações se alinham com os seus, cuja energia eleva em vez de drenar, cujas palavras encorajam sem ser condescendentes. O princípio é simples. Duas ou mais mentes trabalhando em harmonia criam uma terceira mente, uma inteligência coletiva maior do que a soma das partes. Isso não é metáfora. É o que acontece quando pessoas com desejo, fé e intenção se reúnem com propósito. Se você ainda não tem esse grupo, este é o momento de começar a construí-lo. Cada um desses rituais, praticado isoladamente, já produz resultados. Mas quando você os combina em uma rotina diária, o efeito é exponencial. E a boa notícia é que você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece por um. O que mais ressoa com você agora? Implante. Estabilize. Depois adicione outro. A transformação da mente não acontece num dia de epifania. Acontece na soma silenciosa dos dias em que você escolheu treinar a mente mesmo sem vontade, mesmo sem resultado visível, mesmo sem aplausos. Porque é nesses dias que as raízes crescem. A revelação final, o segredo que Hill guardou para os últimos capítulos e que muda tudo quando você entende. Chegamos ao momento que eu prometi desde o início. A revelação que Hill guardou com cuidado, que a maioria dos leitores do seu livro mais famoso passa por cima sem perceber, e que quando você entende de verdade muda não apenas a forma como você pensa sobre riqueza, mas a forma como você pensa sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o papel que você ocupa nele. Mas antes de revelar, deixe eu fazer uma pergunta. Você já leu Quem Pensa Enriquece do começo ao fim? Se sim, você se lembra do capítulo final? Não o capítulo sobre persistência, não o capítulo sobre o subconsciente. O capítulo derradeiro. O que Hill deixou por último, como se precisasse que o leitor percorresse toda a jornada anterior antes de estar pronto para receber aquilo. A maioria das pessoas que lê o livro absorve os princípios práticos, as histórias de herança, as técnicas de autossugestão, e fecha o livro achando que entendeu tudo. Mas Hill foi deliberadamente enigmático sobre uma coisa específica. Em diversas passagens do livro ele menciona um segredo sem nunca nomeá-lo diretamente. Ele diz que o segredo aparece pelo menos uma vez em cada capítulo, que não pode ser dado gratuitamente, que precisa ser descoberto pelo leitor no momento em que a mente estiver pronta para encontrá-lo. Gerações de leitores se perguntaram: qual é o segredo? E as respostas variam. Alguns dizem que é o desejo ardente. Outros dizem que é a fé. Outros ainda dizem que é a persistência. Mas há algo que Hill descreveu no trecho mais revelado do livro, quase no final, que vai muito além de qualquer técnica ou princípio isolado. Ele chama de inteligência infinita. E é sobre isso que precisamos falar agora. Hill acreditava, com base em décadas de observação direta dos maiores realizadores da história, que existe uma inteligência que permeia o universo, uma força criativa e responsiva que está disponível para qualquer ser humano que aprenda a se sintonizar com ela. Ele não usava linguagem religiosa para descrever isso, embora admitisse que a religião não cavasse a mesma aparência com outros nomes. Ele usava uma linguagem que hoje chamaríamos de campo quântico, de consciência coletiva, de inteligência universal.
E dizia que os homens que realmente prosperaram em todas as dimensões da vida, não apenas financeiramente mas em saúde, relacionamentos, propósito e legado, eram aqueles que tinham aprendido a se tornar canais dessa inteligência, e não apenas executores da própria vontade limitada. Agora isso pode soar abstrato, e eu entendo. Por isso quero trazer isso para o plano concreto e mostrar como esse conceito aparece na vida real dos homens e mulheres mais realizadas que o mundo já produzido. Steve Jobs disse numa entrevista que ficou famoso que a criatividade é simplesmente conectar coisas. Mas o que poucos sabem é que Jobs praticava meditação budista diariamente, não como hobby espiritual, mas como uma tecnologia de acesso ao que ele chamava de intuição mais profunda, aquela voz que vai além do raciocínio lógico e enxerga padrões que a mente analítica não alcança. Jobs não confiava apenas em pesquisa de mercado ou em análise de dados para criar produtos. Ele confiou nessa voz interna que parecia conectado a algo maior do que ele mesmo. E os produtos que surgiram dessa conexão mudaram o mundo. Albert Einstein, o cientista mais brilhante do século XX, disse algo que surpreende quem o vê apenas como um homem de razão pura. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. E nós criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu. Domingo Einstein relatou que muitas das suas maiores descobertas não vieram de equações, mas de imagens e sensações que surgiam em estados de relaxamento profundo, quase como visões, que ele depois traduzia para a linguagem matemática. Ele chamava esse estado de acesso à imaginação criativa, e Hill usava exatamente esse mesmo termo no último bloco do seu livro. A Bíblia descreve esse princípio com uma profundidade que atravessa milênios. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra atualizar aqui no original grego é anakainosis, que significa uma transformação que vem de dentro para fora, uma mudança na qualidade do pensamento que abre acesso a um nível de discernimento que antes estava bloqueado. Paulo não está falando apenas de comportamento moral. Está descrevendo uma transformação cognitiva e espiritual que conecta o ser humano a uma sabedoria que transcende a sua própria capacidade racional. Hill e Paulo, separados por 2000 anos e universos culturais distintos, estavam descrevendo as mesmas características com linguagens diferentes. E a característica é esta: existe um nível de inteligência e criatividade disponível para você que está além do que sua mente consciente e analítica consegue produzir sozinha. E o acesso a esse nível não se dá pelo esforço maior, pela análise mais refinada ou pela estratégia mais complexa. Se dá pelo alinhamento, pelo silêncio, pela abertura, pela humildade de consideração de que você não é apenas um indivíduo isolado tentando resolver problemas com os recursos limitados de sua mente pessoal, mas uma consciência ligada a algo muito maior que pode fluir através de você quando você para resistir e começa a receber. Mas o que isso significa na prática? Como você acessou a inteligência infinita no seu dia a dia comum, na sua vida real, com as suas contas a pagar, os seus filhos para criar, o seu negócio para tocar? Hill dava orientações precisas sobre isso. A primeira é cultivar o estado de receptividade ativa, que é diferente de passividade. Não é esperar que as respostas caiam do céu enquanto você assiste televisão. É criar janelas diárias de silêncio intencional em que você apresenta à sua mente mais profunda o problema ou o objetivo que você está perseguindo, e então solte o controle. Não força a solução. Confie que ela virá. E presta atenção nas intuições, nos impulsos repentinos, nos insights que surgem nos momentos mais inesperados, no banho, ao acordar, numa caminhada. Esses não são aleatórios. São respostas. A segunda orientação de Hill é viver em gratidão contínua, não como prática sentimental, mas como estado vibracional. Ele acreditava, e a ciência do comportamento hoje confirma parcialmente, que a gratidão abre a mente para perceber abundância onde a mente em estado de deficiência enxerga apenas falta. Uma mente grata está literalmente sintonizada em uma frequência diferente de uma mente ansiosa ou ressentida, e essa sintonização determina o que ela consegue enxergar e atrair para a vida. A terceira e mais radical orientação é que Hill chamava de serviço maior, a ideia de que quem próspera de forma verdadeira e rigorosa não está apenas buscando o próprio benefício, mas está entregando algo de valor real ao mundo. Hill estudou muitos casos de pessoas que ficaram ricas rapidamente com métodos questionáveis e observaram um padrão consistente. A riqueza obtida sem propósito de serviço tende a se dissipar, a trazer infelicidade e a criar novos problemas maiores do que os que resolvem. Já os investimentos construídos sobre uma base de valor genuína entregue às pessoas,
seja através de um produto, de um serviço, de uma ideia ou de uma obra, tendem a crescer de forma orgânica, sustentável e acompanhada de uma satisfação profunda que o dinheiro sozinho jamais comprou. Jesus disse em Mateus 6:33 uma das frases mais citadas e menos descobertas da história: busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vocês serão acrescentadas. O reino que Jesus descreve aqui não é uma localidade geográfica no além. É um estado de alinhamento interior, de integridade, de propósito que vai além do eu. A promessa é que quando você coloca esse alinhamento em primeiro lugar, as coisas materiais que você precisa fluem como consequência natural, não como recompensa mágica, mas como resultado lógico de uma mente e uma vida sintonizadas com o que é verdadeiro, útil e transformador. É exatamente isso que Rio estava tentando dizer com a inteligência infinita. Que a maior riqueza não é o destino de uma jornada de acumulação, mas o fruto natural de uma vida vívida em alinhamento com o melhor que existe em você e com o maior bem que você pode oferecer ao mundo. E agora, chegando ao final deste vídeo, quero te deixar com uma reflexão que eu espero que fique com você por muito tempo. Você começou este vídeo sendo apresentado a ideia de que sua mente foi programada sem sua permissão. Percorreu o caminho do desejo ardente, da fé como tecnologia, da batalha contra os inimigos silenciosos, dos rituais que os milionários praticam em segredo. E agora está aqui, diante do que Rio guardou para o final. A revelação não é uma técnica nova. Não é um atalho escondido. A revelação é que você já possui, dentro de si, acesso a uma inteligência que pode transformar qualquer área da sua vida. Mas esse acesso exige uma condição: que você decida, a partir de agora, ser o programador consciente da sua própria mente, em vez de deixar que outros programem por você. Que você escolha o desejo com clareza, a fé com coragem, a ação com consistência e o serviço com propósito. Não porque alguém mandou. Não por pressão externa. Mas porque você entendeu, talvez pela primeira vez com essa profundidade, que a mente obedece a quem a comanda. E você, a partir de hoje, pode ser esse comandante. O maior investimento que você já fez na vida não é em ações, imóveis ou criptomoedas. É uma programação da mente que vai tomar todas as decisões sobre ações, imóveis e criptomoedas. Comece agora. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é hoje. E é aqui que chegamos ao fim dessa jornada, mas quero que você entenda uma coisa muito importante. O fim deste vídeo não é o fim do processo. É o começo. Tudo que foi dito aqui, a programação que você recebeu sem permissão, o poder do desejo ardente, a fé como tecnologia mental, os inimigos silenciosos que drenam o seu potencial, os rituais dos que verdadeiramente prosperam e o segredo que Rio guardou para quem estava pronto para receber, tudo isso não vale nada se ficar apenas como conhecimento. O conhecimento sem ação é só entretenimento sofisticado. O que vai mudar a sua vida é o que você decide fazer com o que aprendeu aqui, hoje, a partir de agora. Escolha um ritual. Escreva um objetivo com clareza e prazo. Enfrente um medo que você vem adiando. Dê o primeiro passo no projeto que a dúvida manteve parado. Porque a sua mente, como Rio ensinou, obedece a quem a comanda com consistência e intenção. E esse comandante pode ser você, a partir do próximo minuto. Se este vídeo tocou algo em você, se uma ideia aqui abriu uma porta, se uma frase mudou a forma como você se vê ou vê as suas possibilidades, eu preciso de um favor seu. Deixe o gostei agora. Esse gesto simples ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo como este vindo por aí, sempre com profundidade, com valor real e com o único objetivo de te ajudar a construir a vida que você sabe que merece. Obrigado por ter ficado até o final. Isso diz muito sobre quem você é e sobre o nível de comprometimento que você tem com a sua própria transformação. Nos vemos no próximo vídeo.